Eu vou falar de um experimento que a gente fez em julho de 2001. Vocês estão vendo aí na imagem, vai fazer agora, na metade de julho desse mês, 20 anos que essa imagem foi tomada. É um ultraleve, né? Vocês estão vendo, é em Brasília, é bem típico o céu de Brasília em julho, poucas nuvens, né? Ou seja, dominantemente um céu azul. E a gente tirou essa foto, foi logo no primeiro dia do experimento. É um experimento cujo objetivo era validar os dados do sensor MODES do satélite Terra. A NASA estava responsável, o projeto da NASA, coordenado pela Universidade de Arizona, através de um projeto aprovado pela NASA, que era dentro de um outro grande projeto LBA, né, the Large Biosphere Scale of Atmosphere for the Amazônia. Então, o LBA aqui era um dos experimentos utilizando sensoriamento remoto. As imagens do MODES eram imagens que ainda estavam sendo validadas, principalmente imagens utilizadas para monitoramento da vegetação. E por que essa região? É uma região que tem muito ruídos, né? A região do Cerrado, a região ali de transição entre se você pegar ali a parte central do Brasil em direção à Amazônia, você começa a ter esse gradiente de vegetação e relacionado a esse gradiente você tem diferentes espécies, diferentes tipos de uso de solo, diferente tipo de uso da terra, né, e uso e cobertura vegetal. Então, com isso, você tem uma região mais, pelo menos, com características espectrais em função dessa cobertura da terra e de ocupação do solo, para se validar um novo sensor. Em 2001, o sensor MODES do instrumento do satélite Terra estava sendo validado. O PI era o meu orientador da Universidade de Arizona e a gente veio para o Brasil participar desse experimento na Universidade de Brasília. E vamos falar também um pouquinho desse experimento. A gente vai falar novamente do Landsat, né? O Landsat foi as imagens que foram utilizadas aqui para validar algumas informações, a validação de dados biofísicos, de dados radiométricos que foram coletados no Parque Nacional de Brasília. O Landsat é o instrumento, ou seja, é o satélite, é toda a estrutura física que vai, aonde vai estar a caixa preta, né, que é o radiômetro, que são os sensores, detectores que vão estar registrando a radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética que o sensor que está dentro do instrumento Landsat, ele tem esses 8 canais, o ITM é o sensor, né, e é o TM, né, Thematic Mapper, é o sensor, há vários Landsat, nesse caso específico ele está falando do TM, que são 8 canais. Então, cada canal desse aqui é um olho que está dentro do satélite, do instrumento, e cada um dele tem uma função, uma aplicação específica, né? O azul, mapeamento de águas, enfim. Aqui está o detalhamento de cada banda, das 8 bandas espectrais do sensor TM dentro do instrumento Landsat, que é operado pela NASA. Aqui há algumas características das imagens que a gente vai falar no decorrer dessa classificação das imagens do Landsat sobre o Parque Nacional de Brasília. As características de imagem, aqui tem uma imagem de foto aérea, né, porque a gente utilizou um ultraleve para fazer, não só coletar dados, mas também para fazer imagens, né, fotos aéreas de um drone, não de um drone, mas de um ultraleve. Aqui o pixel, né, ou seja, eu estou falando de linha e coluna, o menor elemento de uma imagem, ela que define, né, o tamanho desse quadrado aqui, vai definir vai definir a resolução da imagem, a imagem digital. A imagem preto e branco e a imagem colorida, que já classificada, né, utilizando alguma técnica. Basicamente, essa imagem aqui a gente destaca, por exemplo, inicialmente, nesse experimento de 2001 no Parque Nacional de Brasília, a intenção era usar um avião, mas devido aos custos, optamos para a utilização de um ultraleve. Ou seja, a altitude, né, se fosse um drone
ou um avião, a altitude desse instrumento vai definir a melhor resolução, ou seja, o menor pixel sobre a superfície, que a gente chama IFOV, ou seja, o Instantaneous Field of View. É ele que define a resolução espacial da imagem. Então, se esse avião ficar cada vez mais baixo, melhor essa resolução espacial, porque o pixel vai ficar cada vez menor e, com isso, eu vou melhorar o detalhamento dos objetos. É como mais ou menos se eu olhar a caneta aqui, né, essa distância, a outra coisa é eu trazer a caneta mais próximo dos meus olhos. Eu começo a ter uma resolução espacial, muito mais detalhamento. É isso que o IFOV está fazendo. A projeção desse pixel vai depender, em parte, claro, das características do sensor, mas também da parte orbital, ou seja, quanto mais baixo esse voo, com mais detalhes eu vou ter, com melhor resolução espacial a imagem vai apresentar. Então, aqui são alguns resultados desse experimento feito no Parque Nacional de Brasília, em 2001, o grupo era da Universidade de Arizona, havia americanos, japoneses, nós, brasileiros, incluindo eu, participando desse projeto. O que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é a imagem de Brasília, né? Aqui você tem o eixo monumental, a asa esquerda, a asa direita, e o Parque Nacional de Brasília aqui, na imagem do Landsat TM, o Thematic Mapper. Então, vocês veem claramente, é uma imagem classificada, bastante aqui, né, destacando alguns elementos de Brasília, e principalmente o Parque Nacional de Brasília. Esse aqui, bem próximo, aqui, toda essa área aqui é a delimitação, inclusive, uma represa aqui dentro do Parque Nacional, e a área e mata ciliar, né, dentro do Parque Nacional de Brasília, e aqui o eixo principal da cidade de Brasília. Aqui que vocês estão vendo do lado direito, a gente vê a faixa espectral, né, ou seja, eu estou olhando aqui de 0,4 micrômetros, ou 400 nanômetros, a 2.400, que é exatamente aí o range, né, o intervalo em que o espectroradiômetro, normalmente no sensor óptico, está localizado em termos de faixas espectrais, né, ou seja, quantas bandas eu posso ter aqui dentro do espectroradiômetro, posso chegar até 250 bandas aqui. Então, por isso vocês veem o comportamento espectral, a resposta espectral em fator de reflectância aqui do espectroradiômetro, praticamente contínuo aqui, né, para diferentes classes dentro do Parque Nacional de Brasília. Dentro desse Parque Nacional de Brasília eu tenho pastagem, eu tenho floresta-galeria, eu tenho o cerrado, né, o cerrado típico, o cerrado já mais aberto, o cerrado já mais baixo, né, o cerrado mais gramínea. Então, são esses os principais, o que a gente chama áreas de treinamento, né, são tipos de vegetação que são encontradas dentro do Parque Nacional de Brasília. E aqui são as respostas espectrais dentro desse intervalo de 0,4 a 2,5 micrômetros ou 2.400, 2.500 nanômetros.